Artigo 152. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contado da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias exigirem. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto até entregar o relatório final. Parágrafo 2º. As reuniões da comissão serão registradas em ato que deverão detalhar as deliberações adotadas. Seção do inquérito, artigo 153. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Artigo 154. Os autos da sindicância entregarão processo disciplinar como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese de relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará a cópia dos autos ao Ministério Público, independente da imediata restauração do processo disciplinar. Artigo 155. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimento, acariação, investigação e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnica e perito, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio do procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir prova e contraprova e formular quesito quando se trata de prova pericial. Parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente proletários ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Segundo, será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato depender de conhecimento especial do perito. Artigo 157. As testemunhas serão intimadas de público mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via concluinte do interessado ser anexada aos atos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e da hora marcada para a inquirição. Artigo 158. O depoimento será prestado oralmente e produzido em poesia. O depoimento será prestado oralmente reduzido no tempo, não sendo início a testemunho traseiro por escrito. As testemunhas serão inquiridas separadamente, segundo, na hipótese de depoimento contraditórios que se firme proceder-se a acariação entre os depoentes. Artigo 159. Concluída a inquirição da testemunha, a comissão promoverá interrogatório do acusado, observado o procedimento previsto no artigo 157 e 158. Parágrafo 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem suas declarações sobre fatos e circunstâncias, será promovida a acariação entre eles. Parágrafo 2º. O procurador do acusado poderá assistir o interrogatório, bem como a inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, requerida por intermédio do presidente da comissão. Artigo 160. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, do qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. Incidente de sanidade mental será processado em auto abartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Artigo 161. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos e imputado da respectiva prova. Parágrafo 1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar a defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando em vista no processo de repartição. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo 4º. No caso da recusa do indiciado em opor o cliente da cópia de citação, o prazo para a defesa conta-se da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação com a assinatura de 2 testemunhas. Artigo 162.
O indicador que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá se encontrar. Artigo 163. Na hipótese desse artigo, o prazo pela defesa será de 15 dias a partir da última publicação. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação na localidade do domicílio conhecido para apresentar a defesa. Parágrafo único. Na hipótese desse artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Artigo 164. Considerar-se a revel o indiciado que regularmente citado não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia será declarada por termo nos autos do processo, deverá o prazo para a defesa. Parágrafo 2º. Para defender o indiciado revel, a autoridade interação do processo designará um servidor como defensor dativo e deverá ser ocupante do cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao ato do indiciado. Artigo 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas que se baseou para formar sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal a regulamentar transgredido, bem como a circunstância agravante ou atenuante. Processo disciplinar. Com o relatório da comissão, será submetido à autoridade que determinou a sua instalação para julgamento. Seção 2 do julgamento. Artigo 167. No prazo de 20 dias contado do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada excede a alçada da autoridade instauradora do processo, e será encaminhado à autoridade competente que decidir em igual prazo 8 dias. Havendo mais de um indiciado, há diversidade de sanções. Julgamento caberá à autoridade competente para imposição de pena mais grave. Terceiro parágrafo. Se a penalidade prevista para a demissão ou cassação da aposentadoria ou disponibilidade de julgamento, caberá à autoridade que trata o inciso 1º do artigo 141. Parágrafo 4. É conhecido pela comissão a inocência devido à autoridade instauradora do processo, determinará o seu arquivamento.